Hoje completa um ano das invasões aos prédios dos três poderes em Brasília. Aquele 8 de janeiro vai ficar marcado para sempre na história como um dia de vandalismo e destruição. Mas como as instituições estão hoje? Os criminosos seguem presos e as peças históricas foram restauradas? A gente preparou uma reportagem especial te contando detalhes sobre esse assunto. Acompanhe. Domingo, 8 de janeiro de 2023. Uma data que marcou a capital federal e deixou marcas que jamais serão apagadas. Os prédios dos três poderes foram invadidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inconformados com o resultado das eleições de 2022 e com a posse do atual presidente Lula, pediam um golpe de Estado. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a invasão e depredação do Congresso, Palácio do Planalto e STF foi planejada para que o Exército tomasse o poder. Um ano depois, se você olhar para os prédios, parece que eles foram restaurados e tudo voltou ao normal. Mas por trás disso, tem uma conta milionária. A União já gastou mais de 16 milhões de reais para restaurar os prédios da Praça dos Três Poderes. O dinheiro também foi usado para recuperar parte das peças históricas que ficavam expostas e foram vandalizadas. Porém, apenas uma parte pode ser restaurada. Os atos golpistas fez com que o presidente Lula ganhasse apoio até mesmo de parte da oposição, que não concordaram com o vandalismo. Sob o ponto de vista do governo, é fato de que ali no primeiro momento o governo, desde a transição, tinha um problema não de legitimidade, mas tinha um problema de acomodar um pouco os ânimos da oposição ou da antiga situação, pessoas que eram ligadas ao ex-presidente Bolsonaro e que, de alguma maneira, sobretudo na perspectiva dos eleitores e da classe política, obstaculizavam muito esse começo do governo Lula. A gente esperava muita animosidade e ela naturalmente viria, talvez não veio na intensidade esperada por força dos acontecimentos no 8 de janeiro. É inimaginável naquele momento que o país, ou pelo menos o país comprometido com a República, com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, não se unisse em torno da defesa intransigente, primeiro, do resultado das eleições e, segundo, das instituições brasileiras, porque foram todas elas ali, desde o Executivo ao Legislativo e, sobretudo, o Judiciário, atacadas por aquele ato de vandalismo lamentável que marcou muito negativamente a história recente do país. Mais de 1.400 pessoas foram presas por participação ou financiamento dos atos golpistas. Até agora, a Justiça já condenou mais de 30 pessoas por invasão aos prédios públicos. As penas, somadas, chegam a 17 anos de prisão. 65 pessoas continuam presas preventivamente, aguardando o julgamento do Supremo. Dentro da seara jurídica, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que aquilo ali tratava-se de crimes de natureza multitudinária, ou seja, muita gente com o intento de produzir aquela ação ou ato criminoso, porque depredar patrimônio público, invadir a sede dos três poderes, atentar contra o Estado Democrático de Direitos, todos são crimes tipificados no Código Penal. Então, desde que exista este ânimo para fazer esta ação criminosa e que você esteja ali no meio daquela multidão compartilhando deste ânimo, entende-se pela natureza dos crimes multitudinários que você, independente de conseguir individualizar, se você chutou um vaso ou se você rasgou com um canivete, um carpete, qualquer coisa do tipo, se você estava ali, você incorre nos mesmos crimes por força das circunstâncias e por força da natureza multitudinária daqueles crimes. Então, dito isso, quando eles, a parte da oposição ou de pessoas que estão inquietas em relação a esse julgamento, arguem, por exemplo, não tem a individualização das condutas, etc. Não se explora a individualização das condutas por se tratar de um crime de natureza multitudinária e cuja individualização ela é muito difícil, se não impossível.
E ainda falando desse assunto, essa é uma segunda-feira muito simbólica em Brasília. Uma cerimônia no Congresso Nacional relembra um ano da tentativa de golpe e da quebradeira que a gente viu aí na reportagem nas sedes dos três poderes. Várias autoridades estarão presentes nessa solenidade, que vai acontecer nesta tarde. A gente vai até a capital federal agora falar ao vivo com a Lohane Castro, que chega com os detalhes para a gente. Lohane, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Isso mesmo, Wilker, está marcado para as 3 horas da tarde, essa cerimônia que será realizada no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto quer dar um caráter institucional ao ato que marcará um ano nesta segunda-feira. A estratégia é demonstrar união entre os poderes e, consequentemente, isolar atos bolsonaristas que possam surgir. É esperada, em média, 500 pessoas, entre convidados, autoridades de vários poderes, ministros, governadores e também prefeitos. Na abertura do ato, haverá a execução do hino nacional, que será cantado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, que estará acompanhada também de um grupo musical. Encerrando a solenidade, as autoridades da mesa de honra irão até a entrada do Salão Nobre do Senado Federal para receber para a entrega simbólica de uma tapeçaria de Buller Marx, de uma réplica da Constituição Federal. A obra de Buller Marx, que foi criada em 1973, foi vandalizada durante a invasão ao Congresso Nacional e, após um minucioso trabalho de restauração, essa tapeçaria foi reintegrada ao acervo, então, do Senado. Já a réplica da Constituição foi recuperada sem nenhum dano. Ela tinha sido furtada do Supremo Tribunal Federal, também no último dia 8 de janeiro do ano passado. A governadora do Rio Grande do Norte deve também participar, a governadora Fátima Bezerra. Ela será a primeira a fazer um pronunciamento. Ela estará representando todos os governadores e ficou com essa missão porque ela é suplente do presidente do Fórum de Governadores, Ibanez Rocha, que também é chefe do executivo aqui do Distrito Federal, mas ele não irá participar da cerimônia. Em seguida, terá um discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, do TSE, Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, devem discursar. Para encerrar essa cerimônia, o presidente Lula deverá fazer o discurso de encerramento, e a expectativa é que seja um discurso focado na democracia, na união dos poderes, algo bem pacífico, sem querer atingir a oposição ou algo assim. Deve também participar várias pessoas, até mesmo da oposição, dessa cerimônia, mas alguns partidos, cerca de 27 senadores e deputados, fizeram um manifesto falando que não havia necessidade de celebrar essa data. Porém, o Palácio do Planalto emitiu uma nota falando que não estão celebrando, eles estão relembrando um ato que colocou a democracia em jogo. Wilker, se a gente tiver um tempinho, eu estou aqui no Palácio do Planalto, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como está a segurança aqui no local, como foi a preparação para essa data tão importante. Mostra para a gente então, a gente quer ver, viu, Lohane? Certo, eu vou só virar aqui a câmera, porque no dia 8 de janeiro do ano passado, a gente teve invasão nos três poderes, né? Nos prédios aqui. Então, hoje eu estou aqui no Palácio do Planalto. Esse local aqui que eu estou mostrando neste momento teve todos os vidros depredados, todos eles foram restaurados. Essa parte aqui de cima também, onde geralmente fica a guarda, né, da presidência, também foi invadida pelos bolsonaristas, pelos vândalos. Aqui, quando a gente fala Praça dos Três Poderes, é porque esse meio onde está, depois desses ônibus, é uma praça e ela reúne os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Do outro lado ali da praça tem o prédio do STF, que também foi muito vandalizado. Estima-se que tenha gastado cerca de 13 milhões de reais
para poder restaurar tudo que foi quebrado lá. E ainda assim, tem muitas coisas que não conseguiram ser restauradas. Certo. Aqui na frente também a gente vê a torre, né, do Congresso Nacional, e mais para frente tem a cúpula do Senado, que é essa cúpula baixa. Então, só lembrando como foi nesse dia, né, Wilker, tudo foi invadido por bolsonaristas, apesar da polícia militar estar acompanhando o ato, não teve segurança suficiente para conter todos os vândalos e, infelizmente, tudo foi depredado, tudo então teve que ser reajustado para que seguisse uma vida normal. Só relembrando que foram gastos mais de 16 milhões de reais para poder restaurar tudo isso e, claro, saiu do nosso bolso, Wilker. Tá certo, Lohane, obrigado, viu, pela sua participação. Segurança, então, reforçada em Brasília nesta segunda-feira, já que a gente vai ter, portanto, esse evento. A gente vai acompanhar e trazer os detalhes para quem acompanha a TV Pai Eterno. Obrigado, até a próxima, viu? Um abraço. Até mais, tchau.